vice-presidente do Flamengo, que é o Gilberto Cardoso Filho, filho do Gilberto Cardoso, né, que também foi presidente do Flamengo. Todo mundo conhece esse nome, é impossível que não conheça. E a gente já quer te agradecer, o Flanews, o Blog Ser Flamengo, por essa oportunidade de a gente estar batendo um papo sobre o Flamengo. E a gente vai falar agora, perguntar para o senhor como e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo. Bom, minha relação de torcedor do Flamengo é uma coisa meio de pai para filho, né? Em 48, meu pai começou sua carreira, sua vida no Flamengo, quando foi vice-presidente médico do Dario de Melo Pinto. E logo depois foi eleito presidente do Flamengo em 50, tomando posse em 51, e teve uma passagem muito feliz, muito vitoriosa pelo clube, e só saiu com a sua morte em 55, e eu fiquei ligado assim, ao Flamengo, mas me afastei um pouco, até talvez pelo trauma, não sei, e só voltei mesmo, não de frequentar de Maracanã, isso eu ia sempre, jogos no Maracanã, mas como parte de gente, eu comecei em 68 com o Veiga Brito, quando eu fui ser diretor de futebol, muito inexperiente ainda. E aí, fiquei um ano, depois me afastei por necessidade de ganhar a vida, de estar começando uma vida, recém-casado, com filho. E só fui voltar mesmo nos anos 80, na campanha do Jorge Alau para ser candidato a presidente do Flamengo. Eu resolvi apoiá-lo, depois ele foi presidente e eu comecei a ter vários cargos. Fui vice-presidente de patrimônio, finanças, futebol. E até que em 87 eu fui ser candidato a vice-presidente na chapa com Márcio Braga. Em 87, 88, embora vice-presidente, eu de fato administrava o clube, porque o Márcio era constituinte, era muito ligado ao Ulisses Guimarães, e ia para Brasília segunda-feira e voltava na sexta. Então O senhor que tocava? Eu praticamente administrava direto o clube. Acumulei durante um período também a vice-presidente de finanças nessa época. Depois de 89 fui eleito presidente, fiquei 89 e 90. Inclusive é o presidente campeão da Copa do Brasil, né? A primeira do Flamengo. Campeão da Copa do Brasil e da Copa São Paulo de Júnior também. Tinha aquela geração maravilhosa. Aquela geração maravilhosa. Depois da geração Zico, acho que foi a maior geração que o Flamengo fez. Naquele mesmo time subiram Júnior Baiano, Rogério, Piá, Fabinho, Marquinho, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, tinha mais alguns que estão fugindo. Enfim, o Nélio, enfim, um timaço que foi campeão da Copa São Paulo, de futebol júnior, vi, e todos eles praticamente jogaram na seleção brasileira. Pena que tenha sido desmontado esse time em pouco tempo. Quando esse time foi desmontado, quem era o presidente? Foi Luiz Augusto Veloso. Porque esse time subiu em 91, em 92, grande parte dele foi campeã brasileira. No time 92, o mais era o ataque, era o Paulo Nunes, o gaúcho que eu comprei quando era presidente,
e o Nélio, do ponto esquerdo. O meio do campo era o Júnior, que eu tinha trazido, em 90, e 89, e o meio campo tinha o Marcelinho, Djalminha, tinha Fabinho, o Júnior Baiano jogava, quer dizer, a base era aquele time. Agora, assim, lógico, o seu pai era sócio, né, você continuou sócio, já era sócio do Flamengo, mas por quê? O que te estimulou ao senhor entrar na vida política do Flamengo? Eu não sei, eu acho que isso está no gênio, está no sangue, né? Você sempre se espelha um pouco no seu pai sempre é um pouco seu ídolo. E talvez seja isso. E aí o amor ao Flamengo, a vontade de participar, de tentar ajudar, enfim. O senhor também, em 2002, parece que foi interino, né? Hein? Em 2002, o senhor ficou como interino Bom, 2002 foi uma coisa diferente, porque desde 2000 começaram a ter problemas políticos na administração do Edmundo Santos Silva, e eu era presidente do Conselho Deliberativo. E eu abri um processo de impeachment por causa de um problema com o jogador Volney, que havia um problema com a sua contratação, e o Conselho foi feita uma campanha por grandes ex-presidentes para esse impeachment. Conseguiram-se 400 e tantas assinaturas para abrir o processo de impeachment, e depois foi uma sessão memorável que foi decretado o impeachment dele, o vice-presidente renunciou no mesmo dia, e eu tomei posse por 3 meses, até a eleição, marcar a eleição, que foi eleito o Hélio Paulo Ferraz. Eu posso dizer que foram os 90 dias mais duros e difíceis da minha vida. O senhor poderia falar um pouquinho por quê? Foi terrível. Eu tomei posse, no mesmo dia, foi cortada a água e a luz da Gávea por falta de pagamento. Não tinha talão de cheque, o clube não tinha 1 centavo na conta. Teve um cheque que voltou do Isaías Tinoco, de um acordo judicial, que piorava todas as receitas do clube. Foi assim, do dia para a noite, que eu tomei um susto, tive que arrumar dinheiro próprio para pagar a conta da luz, pelo menos, e da água, para não parar, e consegui em 90 dias botar 4 meses de salário que estavam atrasados em dia, botar as contas em dia, paguei os impostos daquele período. Aliás, todos os períodos que eu administrei, eu sempre paguei os impostos, o Flamengo em dia. Eu sou, acho que, o único ex-presidente do Flamengo que não tem problemas com a Justiça Federal de apropriação indébita, por não recolher os impostos. É dura, a vida do Flamengo Qual o balanço que o senhor faz da sua gestão como presidente do Flamengo? Olha, é difícil você fazer uma autocrítica, mas o que eu posso dizer é que durante esses 2 anos que eu fui presidente, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, Taça Guanabara, formou esse time de base, que hoje valeria uma fortuna no mercado internacional. Só com esse time aí o Flamengo pagaria as dívidas dele todas. Imaginou o Djalminha, o Marcelinho, a venda no mercado hoje. Bom,
paguei todos os impostos em dia, recolhimentos, paguei os salários do Flamengo em dia. O clube deu lucro, coisa que nunca mais veio acontecer desde 90. Deixamos o time formado, mas eu tive um sério problema, porque naquela época o Zico era um grande ídolo do Flamengo, um grande jogador, e ele ganhava, vamos dar um exemplo assim, para um número fictício, gastos 100. Sem qualquer medida de dinheiro. E o Bebeto queria ganhar 200. E eu tinha ele ganhando 100, tinha o Júnior ganhando 50, porque o Júnior sempre renovava o contrato 3 meses depois do Zico. E perguntava, quanto é que o Galo ganha? Eu ganhando 100, então eu quero 50. Então, já era uma coisa mais ou menos. Você fazia o contrato do Zico e acertava o resto do plantel todo. Tinha o Renato Gaúcho, que ganhava 150. Falando em moedas hipotéticas, né? Que ganhava 150, ganhava 75, né? O Zico ganhava 100, ele ganhava menos. E o Bebeto queria ganhar o dobro. E, se eu fizesse isso, eu criaria um problema no elenco terrível, eu tinha que reajustar o salário de todos os jogadores. E isso levaria o Flamengo à insolvência. A gente vai falar sobre essa... Sobre a insolvência que tem hoje. Né? Então eu não podia fazer isso e aconteceu o que aconteceu. Todo mundo sabe. A gente vai falar um pouco sobre essa... Né? A gente vai falar um pouco sobre essa saída do Bebeto aí, que foi traumática, né? O que foi mais positivo no seu mandato como presidente? Eu acho que foi, por incrível que pareça, o começo da obra do Ninho do Urubu. Naquela época, o Lelau tinha comprado o terreno, estava parado, e tinha que fazer um grande trabalho de aterro. Em alguns lugares subiu 1,5 metro, você imagina. 150 mil metros quadrados, você tem que aterrar 150 mil metros. Em alguns lugares até 1,5 metro de altura. Você vê um movimento de terra fantástico aí. E a vergonha que eu tenho é que eu deixei 4 campos prontos para serem gramados em 1990. E esses campos foram gramados em 2005. Eles levaram 15 anos para gramar. O patrimônio do Flamengo não é levado em conta, mas vamos lá. Agora a gente vai entrar na saída do Bebeto. Eu vou também dizer que eu deixei o clube com as contas em dia, com um plantel forte. Não quis ser candidato, tinha grande chance de ser reeleito, mas não quis ser candidato à eleição. Estava cansado, aborrecido. Então eu preferi não ser candidato à eleição. Aí agora a gente vai entrar na saída do Bebeto. O senhor poderia detalhar, assim, dizer em detalhes mais ou menos como que foi, tipo assim... Bom, vou te contar passo a passo. Talvez ficar à vontade. Um depoimento que eu nunca tenha feito assim, com tanta calma. Eu era vice-presidente, como disse a você, praticamente presidente, porque o Márcio vivia muito em Brasília. E o Zé Moraes, que era procurador do Bebeto, me procurou, dizendo que o Bebeto... Eu vou sempre falar no número hipotético, porque claro. Dinheiro da época era um dinheiro... diferente de hoje. Diferente de hoje. Então vamos dar um número. Ele queria 250. Qualquer coisa para comprar uma casa na Barra. E queria com uma antecipação do contrato dele. Eu vi que era um dinheiro muito grande, seria muito mais do que o Zico ganhava. Falei, tá certo, vamos depender do contrato do quantia de anos. Vamos antecipar e vamos fechar esse contrato. Não, eu quero esse dinheiro depois, como adiantamento, depois a gente acerta. Mas acerta como? Quanto ele vai ganhar por mês? Quanto tempo?
Não, depois ele disse, certo, só quero um adiantamento. Mas eu não posso fazer isso. Não posso dar um dinheiro solto no ar, sem que isso fosse vinculado a qualquer contrato. Isso faltavam 6 meses para terminar o contrato dele. E ele tinha uma carta dada por Marx que fixava o preço dele em 2 milhões de dólares. Quando chegou perto da renovação, né, procurei para renovar e ele deu o preço, o salário que ele queria, entre luvas e salários, o dobro que o Zico ganhava. Eu entendi que não podia pagar aquilo, comecei a negociar. Mas eu tinha que ir tinha tomado posse recentemente, e tinha que ir para a Europa porque eu precisava trazer o Júnior e o Renato Gaúcho de volta para o Flamengo. E eu trouxe sem ônus nenhum para o Flamengo, a custo zero. Mas eu precisava ir lá para negociar. E fui para lá. E ficaram tratando aqui, conversando com ele. E eu estive lá com Calçada. Por acaso encontrei com ele em Portugal. E falei sobre o preço. Ele disse, não, eu não vou comprar, porque eu pensava que era até $1 milhão. Aí eu falei, olha, o Bebeto quer ir para o Vasco. Você tem outro jogador aí fantástico, que é aquele meia da seleção brasileira de júnior, Giovani. A gente faz o seguinte, você empresta o Bebeto um ano para você me empresta o Giovani. Giovani tinha sido considerado o maior jogador da Copa do Mundo de júnior, né, de 23, 20 anos. Faz um empréstimo, depois volta. Não quero, não vou fazer. E eu procurei a Roma. E a Roma eu vendi, vendi o Bebeto por $8 milhões naquela época. No qual o Bebeto receberia 4 vezes mais do que ele veio receber no Vasco. E ele ainda ficaria 1 ano no Flamengo, receberia o dinheiro que ele queria para comprar a casa, receberia cerca daquele contrato de $800 mil por um ano, para ficar no Flamengo ainda 1 ano, até a Copa do Mundo de 90. Veio o diretor técnico e financeiro dele, vieram ao Brasil para conversar com o Bebeto, conversaram com ele em Teresópolis, ele estava concentrado lá em Teresópolis, e aí ele disse, eu vou ver se o Vasco abre mão da minha palavra. Mentira, ele já tinha assinado o contrato, que 14 dias antes de vencer o contrato dele com o Flamengo, ele já tinha comprado a casa que ele queria na Barra. Por acaso, o corretor foi até depois veio a ser dirigente do Flamengo. Nada a ver, ele estava fazendo a corretagem normal dele. Então ele já tinha assinado o contrato com o Vasco e dizia que iria ficar no Flamengo. Mas mesmo que ele quisesse ficar, eu não poderia pagar, e não pagaria, porque, como eu disse, ele ia ganhar mais do que o Zico. Quebrava uma cadeia toda de contratual que havia no Flamengo. No dia seguinte, o Zico ia bater na minha porta. Presidente, o senhor sabe quem sou eu? Eu sou o Zico. Eu estou ganhando metade do menino promissor, grande jogador, mas estava começando a carreira. Eu posso ganhar metade do que ele ganha, presidente? Bateria no dia seguinte o Júnior, o Renato, e por aí afora. E isso aí desestabilizaria completamente o Flamengo, quebraria o que outros presidentes vieram a fazer, não se preocuparam em saber de onde iam tirar o dinheiro para pagar contratos loucos que foram feitos. Você pode fazer um contrato e deve fazer um contrato com uma grande estrela, mas você tem que ter um patrocínio, alguma coisa por trás que garante, porque só a receita do clube não paga essas loucuras
foram feitos através dos anos pelo Flamengo e deixaram a situação que está hoje, de insolvência completa, não pode manter um time de alto nível porque não tem, as receitas estão todas penhoradas. Por quê? Porque pagava um jogador que não podia pagar e não recolhia os impostos. Então você não está pagando, você está fingindo que está pagando. E mais cedo ou mais tarde acontece o que aconteceu hoje. Por incúria, incapacidade e loucura de muitos dirigentes que passaram pelo Flamengo e gastaram mais do que podiam. Voltando lá ao caso do Bebeto, então ele queria, na verdade, a saída dele foi por questão financeira, ou ele queria mesmo ir para o Vasco, ou só a grana que pesou? Não, era questão puramente financeira. Ele queria comprar uma casa na Barra, que custava cerca de 250 mil dólares na época. E queria porque queria comprar. Não, mas não é assim, a gente compra, vai onde pode. E a sacada, eu vou te dizer, o Zico ganhava na época 20 mil dólares por mês. Quer dizer, ele queria ganhar 50. E você juntava isso aí, ele queria 250 mil de luva, 250 mil dólares de luva. Mas só isso era o dobro do que ganhava o Zico. O problema dele não era o Vasco ou qualquer outro lado. Tanto que quando soube que o Roma pagaria mais, ele quis ir, mas aí já tinha assinado o contrato. Já era. Assim, muita gente, eu lembro que outro dia eu estava até vendo um vídeo no YouTube, aí mostrando, esse vídeo até falava da Copa do Brasil, né, da estreia e tal, o primeiro jogo da Copa do Brasil em 89, né, foi o primeiro ano que teve, o Zico ainda jogava, aí depois falava um pouco da saída do Bebeto, aí teve uma manifestação da torcida que queimou um boneco que representava o procurador do Bebeto. O Zé Moraes. E assim, mas para muita gente acha, eu nunca vi ninguém dizer que a culpa da saída do Bebeto foi por parte da diretoria, que no caso seria o senhor. Não, disseram sim. Disseram? Teve uma campanha de gritar fora Gilbertinho e tal. Mas... Quem foi o vilão dessa história? Foi o Bebeto? Foi o próprio Bebeto? O vilão dessa história? Não tem vilão. Veja bem, ele querer jogar mais, ganhar mais dinheiro, não é um crime, ele não está cometendo crime. O vilão da história, o Zé Moraes, foi o Zé Moraes, porque não soube esperar, porque não soube administrar. Teria ganho 4 vezes mais se esperasse. Que eu disse a ele, Bebeto, você fique tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Eu não posso pagar isso, mas eu vou resolver o teu problema. A história foi essa. Mas, você sabe, os empresários, às vezes, querem ganhar dinheiro muito depressa e depois teve uma briga judicial com o Bebeto, acabou perdendo, porque queria ganhar mais do que o Bebeto ganhava lá quando ele foi lá para La Coruña, Espanha. Deportivo, né? E, enfim, o problema, os jogadores, o Bebeto era um jogador fantástico, mas a cabeça dele ele era muito influenciado por outras pessoas. Enquanto ele foi influenciado pelo irmão dele, Milton, que era uma pessoa bem assentada, queria o bem dele, ele foi muito bem. Mas depois que o irmão morreu, infelizmente, e ele se juntou ao Zé Moraes, o Zé Moraes talvez quisesse ganhar dinheiro depressa demais e não via bem a carreira do jogador, só via o momento atual, aquele de ganhar o dinheiro na hora. Tinha um planejamento, né? Uma carreira de um grande jogador, você tem que ter um planejamento a médio e longo prazo. Como estão fazendo com o menino Neymar agora, com o Lucas. Os empresários de hoje têm outra cabeça, não são tão imediatistas que querem fazer dinheiro na hora, qualquer dinheiro, não importa para onde o jogador vá. Você não pode, por exemplo, pegar um jogador futuroso e mandar para a Ucrânia. Entendeu? Você tem que
mesmo que ele vá ganhar um dinheiro grande agora, você diz, não, vamos esperar, você vai ter um futuro melhor, vai acabar indo para a Itália, para Portugal. Portugal é uma boa entrada para a Europa, embora não seja um país que pague bem, mas é uma boa vitrine para a França, Espanha. Grandes jogadores têm que ir para esses países, não pode ir para o mundo árabe, por exemplo. Isso é fim de carreira para o jogador terminar de encher o seu pé de meia. Então, hoje as carreiras são mais bem administradas. Não somos naquela época que o pessoal queria fazer dinheiro a qualquer jeito. Mas assim, a visão que passa para a gente, torcedor, é que talvez naquela época o jogador de futebol se planejava melhor do que hoje. Explicando por quê, né? Antigamente, claro, os jogadores passavam mais tempo no Brasil e essa coisa toda, mas os sonhos, os objetivos do jogador, não do empresário, claro, do jogador eram bem diferentes de hoje. Os jogadores naquela época queriam, por exemplo, eu já entrevistei algum, tipo o Andrade, o Adílio, eu queria fazer história no meu time de coração. Claro, em consequência disso ele ia ter uma condição financeira, né? Hoje parece que é diferente, o cara quer... E não é. Antigamente tinha o passe. O jogador tinha o passe preto. O jogador do Brasil só tinha visibilidade na seleção. E nos clubes também iam lá para fora. Mas eles, na Europa, eles estavam restritos a ter, se não me engano, 1 ou 2 jogadores, 3 jogadores estrangeiros só poderiam ter. Então era mais difícil você levar um jogador brasileiro para um grande clube de fora. Por exemplo, o Milan tinha 3 holandeses, né? E aquele Van Basten, Rijkaard. E assim era. Então era mais difícil você ter. Depois teve uma grande baixa aqui financeira, então qualquer clube pequeno poderia levar. Você viu o Udinese levou o Zico. Era um clube médio para pequeno na Itália. Continua sendo. E o jogador. E continua sendo um clube médio. De médio para pequeno. Ele só teve uma ascensão quando teve o Edinho e o Zico lá. Ele chegou a brigar por posições melhores, mas não chegou a ser campeão. Então, eram tempos diferentes, eram tempos de uma cultura futebolística diferente, financeiramente diferente. Hoje você vê que já está havendo uma linha de retorno, você já está conseguindo segurar alguns jogadores que antigamente você não conseguia segurar. Você vê, o Zico foi para fora na primeira fase, com 30 anos de idade, o Andrade também, o Júnior com 30 anos, o Sócrates com 28, os grandes jogadores brasileiros, o Falcão foi com 26 ou 28. Hoje o menino vai com... de repente você se surpreende com um jogador jogando na Europa, que você nunca ouviu falar nele aqui. No caso do Deco. Deco, Hulk, tem outros aí. Vários. Que aparecem lá fora sem você nunca saber que ele jogava no Nordeste, em clube de pouco investimento, vai para clubes pequenos e lá na Europa, e lá aparece. Mas é uma realidade diferente. Hoje o futebol brasileiro, as receitas aumentaram muito. Antigamente, quando tinha o jogo Flamengo e Vasco, eu acordava de madrugada para olhar o tempo, para ver se não ia chover, porque eu dependia da receita do Maracanã, da receita do jogo, para honrar a folha. Hoje a folha da bilheteria não chega a 10% da receita do clube. Quer dizer, hoje você, com o seguro na televisão, nos patrocínios e no contrato de camisa, você organiza toda a sua folha de pagamento, todo o seu cash flow através disso. Antigamente não, antigamente
você praticamente não recebia nada. Você recebia, alguns clubes grandes, recebiam uniforme, mas não recebiam dinheiro. A televisão pagava, até pouco tempo, até 20 anos atrás, não pagava nada. Começou a pagar nos anos 80, há 30 e poucos anos atrás, uma merrequinha, não tinha patrocínio de camisa. Eram outros tempos. Jogadores daquela época, como você vê, o Zico ganhava $20 mil. Era o salário top do Flamengo. Hoje um Júnior ganha quase isso. Não sei, mas o Matheus, o Wagner, ganha quase isso. Ou mais do que isso, talvez, até não sei, não estou falando aqui de chute. Mas os tempos são outros, os dinheiros são outros, as fontes são outras. Agora, assim, indo um pouco para o lado pessoal, realmente para o lado pessoal, qual é o ponto positivo e negativo de ser presidente que vai para a vida pessoal? O que você mais sofreu na época lá? O que mais sofri? Fala assim, pessoalmente, e também que foi bem positivo. Assim, você tem um lado positivo, tudo tem. Toda moeda tem duas faces. Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. O lado positivo é que você massageia o ego. Todo mundo é vaidoso, todo mundo tem sua vaidade, quer ser, acha que pode fazer melhor do que os outros. Senão eu não me candidataria. Se eu achasse que eu ia fazer um mau trabalho, eu não iria para lá. E você abre muitas portas na tua vida, você se torna conhecido. Tudo isso é o lado positivo das coisas. O lado negativo é que você se estressa muito. Cada jogo é uma luta de vida ou morte. Quer dizer, você depende daquele jogo para o outro, para a luta pelo campeonato, para você chegar a uma final. Naquela época, para você ter renda, se você perdesse um jogo, já esvaziava a renda do outro, e você tem problemas terríveis. Todos nós temos problemas na nossa família, que são 5, 6 pessoas. Você imagina um clube que tem quantos jogadores? Tem 100 jogadores, ou mais, 200 jogadores, você tem atletas profissionais e outros jogadores. Então você tem que administrar isso tudo, você tem que manter essa cadeia funcionando. Você não tem uma receita, não tinha uma receita certa, fixa. Você tinha uma receita variável. Você tem o problema de renovar contrato, você tem o problema da paixão que te cobra. Porque uma coisa é você administrar o Banco do Brasil, a Petrobras, administrar uma grande empresa, você tem a sua receita, você é cobrado. Você é cobrado para faturar, para ter produção, para ter receita, para a empresa girar. Num clube de futebol, você tem isto também, você tem que ter a receita, você tem que fazer o clube girar, mas você tem que ter a paixão, você tem atrás de você uma espada em cima da sua cabeça, você só tem uma solução, é ganhar. Ou você ganha ou está morto. Porque não importa se eu deixei o clube com dinheiro em caixa, se eu deixei um patrimônio fantástico de jogadores naquela época. Mas você não acha que talvez hoje, desculpa te interrompê-lo, hoje para a torcida, ela não está mais preocupada também com isso, com o patrimônio, a parte administrativa, financeira do clube? Nem um pouco. Eles só estão preocupados se o time vai ganhar e ser campeão. É isso que interessa para a torcida. Não interessa para a torcida se você pagou em dia, não pagou em dia. Isso é discussão de segunda linha. A linha da discussão do botequim é que o vascaíno quer brincar com o rubro-negro, quer mexer com ele, porque ganhou, perdeu, porque o rubro-negro quer dizer que é o time que tem mais título, que tem mais vitória. É isso que importa.
que o jogador do time está na seleção, porque tem o craque. É essa discussão, isso é que move a paixão, que leva o torcedor, o aficionado, a ir ao estádio, a comprar o pay-per-view, a ver o jogo, a adquirir a marca da camisa. Hoje você tem receita de televisão, de pay-per-view, de receita de venda de camisa, você tem receita de tudo quanto é lado. E o que gira e faz isso rodar? É a vitória. Se você não tiver a vitória, teu número de venda do pay-per-view vai cair, a tua venda de camisa vai cair, o teu patrocinador vai querer pagar menos a você, porque você não está dando retorno a ele, porque ele também não está fazendo benefício, ele não é um mecenas que está dando dinheiro para o clube a troco de nada, ele quer ver a marca dele no jornal no dia seguinte, desse tamanho. Primeira página. Na página, o gol aparece o gol com a marca. Não é isso? É isso. Então, é diferente você administrar uma empresa, como a Petrobras, como a Eletrobras, como empresas particulares, grandes empresas, Vale do Rio Doce. É uma fórmula. Você tem que dar lucro, você tem que dar resultado, senão os acionistas te mandam embora. Mas você não tem a paixão. Você tem que fazer dinheiro e ganhar. Não, você só tem que fazer dinheiro. Lá no Flamengo, não. Você tem que ganhar primeiro, para depois fazer dinheiro. Esta que é a grande equação, a difícil equação do futebol. Ganhar primeiro, depois fazer dinheiro. O Márcio Braga falou para mim que ele falou assim, o presidente ele falou assim, o cara tem que ser campeão e deixar as contas em dia. Esse é um bom presidente, você concorda? E deixar as contas em dia? Isso. O Márcio foi um bom presidente, ele ganhou muito, mas ele nunca deixou as contas em dia. Agora, não, pode falar. Porque ele talvez tenha aprendido com esse negócio do Bebeto, que não importa você tem que ganhar. E ele se preocupava muito em ganhar, era um bom presidente. Embora ele não gostasse muito da administração, ele delegava muito, ele só cuidava da parte mais política da coisa, de mostrar para fora o grande clube. Ele tem grandes virtudes, né? Mas clube em dia não foi a grande virtude dele. Agora a gente vai um pouquinho assim, para a atualidade, né? Na eleição, né? O senhor apoiou o Jorge Rodrigues, não foi isso? Por que o senhor apoiou? Deixa eu explicar aqui em casa mesmo, nesse ambiente que ele está aqui. Eu tentei juntar os 5 candidatos da oposição numa chapa só. Eu entendia que a Patrícia tinha as suas virtudes. Ela cuidou do patrimônio do clube, das finanças a gente vai saber depois da auditoria que vai ser feita. Parece que não cuidou bem, não foi feliz. Mas no futebol ela foi muito infeliz. Ela não soube administrar, aquilo virou uma bagunça, todo mundo sabe. Casa sem dono. Cada um fazia o que queria, chegava a hora que queria, faltava. Não soube fazer os contratos bem feitos, como o do Ronaldinho, que acabou na situação que acabou. Então, eu queria que houvesse uma mudança. E entendia que se fosse muito dividido, que tinham 5 candidatos de oposição e mais ela acabaria ganhando, porque os votos se dividiriam. E eu tentei reunir os 5. Primeiro vim aqui com os 3, o Lízias, o Maurício e o Jorge, e convenci os 2 a abrir mão da sua candidatura para o Jorge. E depois tentei fazer uma candidatura, juntar a candidatura do Monleves, do Valim na época, e do Jorge também numa só. E aí eu não consegui.
não tive êxito na minha tentativa. Então, como eu tinha conseguido fazer aquilo com o Jorge, eu apoiei o Jorge. Mas eu também apoiava e gostei da eleição do Bandeira de Mello. Porque eu queria a modificação. Não importava se com o Jorge ou com o Bandeira de Mello. Tentei juntar os dois, não consegui. Como tinha juntado os três, fiquei com ele. Por isso, mas o meu apoio era pela bandeira da oposição. De qualquer forma que ela não ganhasse. Achava que não tem nada pessoal. Uma excelente pessoa, uma pessoa afável, simpática, agradável. Teve suas virtudes no patrimônio, de tocar a obra do Ninho do Urubu, revitalizar a Gávea, tentou resolver o problema do Morro da Viúva, embora não fosse a melhor solução, mas deu uma solução. Então, ela teve os seus méritos. Mas na parte crucial, aquela de vencer ou vencer, ela não soube administrar o futebol. Se fechou com muito pouca gente, um grupo muito pequeno, não ouviu ninguém, não é para fazer o que os outros falassem, mas tinha uma noção média do que. Porque você às vezes você se isola muito no poder e não vê o que acontece por embaixo. Talvez esse tenha sido o maior erro dela. Enfim, eu não era contra essa atual administração. Pelo contrário, dei os parabéns a ele. O senhor, por uma questão de coerência, apoiou o Jorge? Foi só por isso, porque eu, como tinha juntado os dois a ele aqui em casa, agora não vou largar ele e passar por outro. Mas a minha intenção era juntar. E cheguei a falar com o Valim, ainda era o Valim o candidato, falei mesmo com Bandeira, mas não conseguiram. Aí os dois grupos ficaram muito irredutíveis. Eu não consegui nem sentar com eles para tentar a fusão das chapas. E agora, assim, o Bandeira venceu a eleição, o que o senhor acha que eles podem trazer para o Flamengo? O que o senhor espera? Não vou dizer que o senhor acha, o que o senhor espera que seja feito? Eles estão entrando pelo caminho de sanear. Nós estamos só com 15 dias. Nós temos que dar tempo ao tempo. Eles têm que, embora sejam grandes administradores, com suas empresas que administram, eles têm que aprender um pouquinho sobre o Flamengo. Aquilo que eu disse, tem que ganhar primeiro, porque se você não ganha, você não tem estabilidade para trabalhar. Mas eles têm um semestre todo, que é o Campeonato Carioca, é um semestre mais tranquilo, eu acho que eles vão fazer isso. Segurar agora, acertar o caixa, verificar o rombo, tentar apagar os incêndios, para o segundo semestre se fortalecer. Nós temos que dar tempo. Tem 15 dias. Eu pensei que eles viessem mais incisivos, principalmente nessa parte de patrocínio, de marketing. Mas não, eles estão tateando ainda, estão aprendendo um pouco o que é o Flamengo e vão aprender, são pessoas inteligentes. E é um grupo, você vê que o presidente pouco importou ali, era o Valim. Não se falou em nome, se falava no grupo. É um grupo. O nome do presidente não importava muito. Tentaram o Walter D'Agostino, que não quis, que não era do grupo dele. Então, eu acho que eles trazem boas ideias, têm boas perspectivas, tem que se dar tempo a eles. Vamos ver. Eu só temo que ele não consiga, no primeiro semestre, fazer o que eles entendem para zerar não zerar o caixa, que não vão conseguir, mas conseguir um fluxo, né? Equacionar a coisa para poder arrancar o segundo semestre. Porque eles não podem, com esse time, jogar o Campeonato Brasileiro. Tem condições. Porque você repara só, você começa um Campeonato Brasileiro, você já tem 12 clubes que brigam, em tese, são candidatos a ser campeões.
Um dos 12, não é isso? Isso. E um dos 12 é o 12º. Qualquer bobeira que você der para você já entra naquela fase do 13º para baixo, que ali é um pântano. Você, quando entra naquela situação, você quer sair, patina, igual areia movediça, né? O nosso último brasileiro foi assim, né? Vários brasileiros foram assim. Você fica num pântano aí, numa areia movediça, e quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então o Flamengo é um time que tem que brigar do 5º lugar para cima. Um clube. Você só admite o Flamengo no 5º lugar, e é pouco ainda. Você quer ser campeão, mas campeão 12. Querem e podem. Né? São os grandes clubes brasileiros. Então, o Flamengo tem que ser, é o clube de maior torcida, é o clube segundo hoje maior arrecadação, só perde para o Corinthians pelo projeto agressivo de marketing dele, não pela cabeça. Você não tem um patrocinador master hoje na camisa do Flamengo. Então você tem o maior contrato de televisão, o maior contrato de pay-per-view, o maior contrato de camisa. Então, o que falta é uma agressividade na parte de marketing, de publicidade, que eu acredito muito nessas pessoas, que são pessoas do mercado, que conhecem o que é marketing, enfim, são pessoas preparadas. Vamos dar tempo, torcer para que eles acertem. Eu sempre que um presidente entra, eu torço muito por ele. Eu torço pelo Flamengo. O presidente passa, eu passei, outros passaram, o Márcio passou várias vezes, mas o Flamengo continua, o Flamengo é eterno. E a glória do Flamengo tem que ser eterna. Nós temos que torcer para todos esses dirigentes que chegam lá no Flamengo, para que eles acertem e que o Flamengo possa progredir. Se o senhor fosse presidente hoje, do atual Flamengo, o que o senhor teria feito de diferente da primeira gestão? Se eu fosse presidente agora? Hoje? Tudo diferente, porque o Flamengo hoje é outro. O clube hoje é completamente diferente. A gestão do futebol hoje é completamente diferente daquela gestão. Os meios são outros. Hoje você tem internet, você está ligado ao mundo. Naquela época você excursionava, hoje você não excursiona. As ferramentas são outras, o mercado é outro. O que eu faria, a mesma coisa, ou talvez tentasse aprimorar, é a base. O Flamengo deixou um pouco de lado a sua base, aquele outro craque que o Flamengo faz em casa. Há quanto tempo o Flamengo não faz um jogador de seleção brasileira em casa? Faz tempo. Não tem mais, você vê os craques surgindo aí. No Flamengo sai jogador mediano, você não tem mais craque. Essa busca que o Flamengo fazia, tinha agentes no Brasil inteiro, eu acho que não tem hoje, tem que fazer, olheiros. Porque hoje não tem mais olheiro, você vê um garoto dá 2 livros e já chega no pai dele, dá 10 reais, já pega o contrato, já passa a ser empresário. E aí o jogador chega no clube e já é uma pizza, uma fatia para cada um. Quer dizer, isso é que mudou muito no futebol. Hoje seria completamente diferente, mas cuidaria também do patrimônio. Eu acho uma vergonha o Flamengo não ter um centro de treinamento condizente. Acho uma vergonha o Flamengo não ter um estádio de futebol. Nós tivemos na boca, mas brigas internas, um shopping com o estádio para 30 mil lugares. Você vai dizer, 30 mil lugares é pouco para o Flamengo? Não, é pouco para 20% dos jogos. Para 80% dos jogos, você vê a média de público é abaixo disso. E hoje, você precisa ter um pequeno anfiteatro bem cheio para vender para a televisão. Hoje, quando mais você vai ter jogos, como eu fui, de 170 mil
torcedores. Eu fui a uma final Fla-Flu, tinham 175 mil pessoas no Maracanã, que é um crime. Você não entrava, aquilo não era uma cascata humana, gente rolando lá de cima, caindo cá embaixo. Isso você não. O povo, né? E no estádio, hoje os maiores estádios do mundo são para 70 mil pessoas. Né? Mudou. Hoje a pessoa quer o conforto de ver a sua televisão em casa, não tem pay-per-view, e é uma outra fonte de renda. Ele não deixa de ser menos torcedor por causa disso, mas é uma outra visão. E nós temos que ter muito cuidado, porque o Corinthians está dando um show de administração, já conseguiu o seu estádio, já se equiparou o Flamengo nas receitas de televisão e de camisa. E antes nós tínhamos a Rádio Nacional que mandava o Flamengo, que era aqui do Rio, que mandava o Flamengo para o Brasil inteiro. Hoje as televisões estão com sede em São Paulo. Todos os programas esportivos de televisão são gerados de São Paulo. Então eles vendem muito mais a imagem do Corinthians do que o Flamengo, do que os clubes do Rio, os clubes de São Paulo e os clubes do Rio. Você vê que o Corinthians era a quarta ou quinta força, já é a segunda força, o clube já passou o Vasco e etc. O Vasco já foi para quinto ou sexto lugar. E o Flamengo só que resiste. Nós temos que tomar muito cuidado, a diretoria, a torcida do Flamengo, tem que ficar muito fiel, muito agarrada ao seu clube, porque senão nós vamos perder lugar na história para os clubes de São Paulo. Eu tenho muito medo da potência que é São Paulo, da irradiação de São Paulo para o Brasil todo, de suas televisões, da mídia que está na televisão, quase toda paulista, e isso a médio prazo. O Corinthians teve uma grande administração, ligada ao presidente Lula, que lhe deu um campo no estádio, enquanto nós aqui conseguimos aprovar, o nosso governador cortou o nosso estádio, impediu que o Flamengo fizesse seu estádio, o Sérgio Cabral, impediu que o Flamengo fizesse um estádio na Aragávea para 30 mil pessoas, autossuficiente, com um shopping embaixo que pagasse o estádio, que seria também uma arena de multiuso para shows, para ter o Roberto Carlos, o Júlio Iglesias, a Madonna. Isso seria uma fonte de renda inesgotável para o Flamengo. Enquanto os políticos lá abriram... O governador também é vascaíno, né? Vascaíno, né? O Lula é corintiano. O Lula é corintiano. Mas ele talvez não tenha feito o seu vascaíno. Ele fez porque na época achava que se o Flamengo fizesse o estádio, não concorreria para privatizar o Maracanã, que ele queria que o Flamengo e o Fluminense entrasse. E agora, outro perigo terrível, não estão deixando no edital os clubes como o Flamengo, o Fluminense, que queriam entrar no edital para concorrer ao Maracanã. Nós vamos ser meros convidados. E uma coisa é você estar na sua casa, administrado por você e por uma outra empresa competente. Outra coisa é você ser convidado para jogar lá, não sabe a que preço e se vão deixar você jogar com olaria, se vai ficar caro demais. Nós temos que ter muito preocupados com esse edital do Maracanã, porque não é que vão alijar o Flamengo do Maracanã, que o Maracanã não funciona sem o Flamengo. Mas nós entramos de uma forma pela porta dos fundos. Pelo edital nós estamos entrando pela porta dos fundos. E isso é muito perigoso. Por que o senhor esse ano se candidatou a presidente do Conselho Deliberativo? Olha, eu não queria me candidatar. Eu já tinha feito aquilo. Mas como eu tive aquele movimento, e um grupo de amigos me forçou, me impressou contra a parede, que eu tinha que ser candidato, que eu seria o melhor candidato a presidente do Conselho. E já tinha a chapa azul, que veio com chama Onda Azul, já tinha um candidato. Tinha feito 1.400 votos para presidente, era uma máquina. Estava a máquina montada.
E eu fui lançado 48 horas antes. Então, era uma eleição muito desigual, sem ninguém me apoiando, só meu grupinho de amigos, pessoas que gostam de mim. Mas achavam que eu seria melhor, até para a atual diretoria, por ter mais experiência, poderia ajudar mais a atual diretoria do que o outro candidato, o Delair, que é uma pessoa também experiente. E por isso eu saí candidato, né? Sabia que não ia ganhar. Foi até, me espantei, uma dificuldade da eleição. Né? Foi pau a pau, eu perdi por pouco mais de 40 votos e perdi nas duas últimas horas, depois do temporal. Os meus velhinhos, a minha turma não saiu mais de casa e a garotada que vinha com a chapa azul, nós estávamos praticamente empatados até 2 horas antes. As últimas 2 horas foi 8-2, em média, para a outra chapa, que deu a diferença de 2. Mas eu fui candidato apenas para mostrar, dar uma outra linha, uma outra opção para quem achasse que não estava satisfeito. O outro candidato, Ulisses, ele se sentiu traído pelo Jorge, pelo Maurício, pelo grupo, porque ele, combinado, segundo eu fiquei sabendo, para que ele apoiasse o Jorge na eleição para presidente, seria de que ele depois receberia esse apoio para o deliberativo. E isso não ocorreu e parece que, eu estou falando aqui do que eu sei, né? É verdade, tudo está falando mesmo. De que eles preferiram apoiar o senhor e ele se sentiu traído. Houve isso mesmo? Como é que ficou essa situação aí? Foi aqui em casa, e ele disse quando saiu, ele disse, então eu quero ser candidato a presidente. Aí o pessoal disse, não, se nós ganharmos, nós apoiaremos você. Meu candidato. O Luiz é candidato dele mesmo, né? Eu não gosto muito dele, mas ele é delirante, ele é onírico. Vou te dizer que eu perdi por 40 e poucos votos, ele teve 40 e poucos votos. Na saída eu te falei, olha, se nós juntássemos ainda não dava, né? Aí ele falou, por você, se fosse eu o candidato eu ganhava. Não sabe a dimensão que ele tem, ele acha que... Ele disse aqui em casa, que a meta dele como candidato a presidente do Flamengo, a atingir, é ter 150 votos. Eu disse, Ulisses, nós estamos aqui brigando para chegar a 1.000, 1.200 votos, para ganhar a eleição. Você pensa em ter 150? Você não pode estar falando sério. Eu acho que você é uma pessoa inteligente, capaz, brilhante, fala bem, tem tudo para crescer no Flamengo, mas você não pode se desmoralizar tendo 150 votos. Pô. Você não pode ser candidato a presidente do Flamengo e ter 50 votos como você teve da outra vez. Você tem que fazer uma base primeiro, mostrar o seu trabalho. Eu te aconselho, eu tenho idade para ser seu pai é amigo meu de muitos anos, gosto muito do seu pai. Primeiro você entra, seja vice-presidente disso, daquilo outro, trabalhe, mostre o serviço. As pessoas vão aprender a gostar de você, a entender que você é uma pessoa capaz. E aí você se candidata. Você não pode ser candidato de você mesmo. Não sei para quê, eu não entendo. Então, é isso. Ele teve 40 votos. Ele fez a campanha em 6 meses. A campanha teve 40 votos. Eu fiz 48 horas de campanha e perdi por 40 e poucos votos. Tive 200 e quase 50 votos. Quando ganhou, teve 380. Por aí, eu estou falando. Você pode perder uma eleição, você não é obrigado a ganhar uma eleição, mas você tem que estar numa eleição para disputar, para você não ser ridicularizado. Então é isso. A imagem que ele passa é que ele foi traído, teve 50 votos, 40 votos. Então ninguém trai ninguém que tem 40 votos. A pessoa tem que pensar e saber que
se colocar dentro da cada um da sua posição. Agora a gente vai voltar a falar da relação do senhor com o Flamengo. Quem é o seu maior ídolo rubro-negro? Eu, como jogador, como atleta, o Zico. Zico, Zizinho, jogadores, né? Vários fantásticos jogadores. Júnior, Benítez, Dida, Garcia, tantos, Índio, foi fantástico, centroavante. Mas agora, e agora a gente já começa a pensar duas Escoves, Adriano, enfim. Esses são os grandes. Evaristo. Eu vi jogadores fantásticos no Flamengo, Bria, Zequinha, Carlinhos. Agora, um momento marcante e inesquecível que o Flamengo proporcionou ao senhor. Assim, sei lá, um jogo, qualquer coisa. Grandes jogos do Flamengo, a decisão do campeonato da Libertadores, a decisão do Mundial, o Campeonato Brasileiro de 80. Eu estava na beira do gramado para invadir o campo, o Atlético estava com 7 jogadores, né? E o Bandido parece que atrasou mal a bola. Se o Andrade não chega para dividir, a gente perdia aquele campeonato, eles com 7, a gente com 11, com 2.000 pessoas em volta. Você imaginou a tragédia que seria? Aquilo foi um momento assim de... Manguito não saiu dali vivo. Foi um negócio assim, surreal, né? E seria uma coisa absurda. Quando nós ganhamos a Copa do Brasil, né, comigo na presidente, foi um jogo muito difícil, foi um campeonato difícil, que o Flamengo tinha horror, os jogadores pediram por tudo para não deixar o Renato Marcília ser o juiz. Os jogadores me pediram. E eu pedi ao Ricardo Teixeira, ele prometeu e na hora botou o Marcília. E o Flamengo foi prejudicado, teve um mulozinho mal anulado. Enfim, aquele foi um dia muito tenso, porque os jogadores estavam preocupados, mais preocupados com o Marcília do que com o Goiás. Enfim, o Marcília não dava sorte para a gente, né? Os jogadores não gostavam dele, mas tem vários campeonatos carioca, Taça Guanabara, porque a vitória não se mede pelo tamanho do título, e sim pela vibração que dá no momento, aquele momento de tensão, aquele momento de euforia que você vive. O 0-0 do Fla-Flu, que tinha 175.000 espectadores, eu estava na arquibancada atrás do gol, aquele sofrimento, até o final escurinho, perdeu o gol no final. E esse campeonato de 2009 foi uma coisa assim inesperada. O campeonato de 92, nós entramos em 8º lugar. Entramos por causa de uma combinação de resultados, senão o Flamengo estaria fora dos 8 para disputar o título. Entrou em 8º lugar e depois arrebentou, né? Enfim, o Flamengo nos dá alegria. Eu fico em casa agora, mais estou aposentado, eu vejo muito. Eu até prova de natação eu vejo, basquete. O Flamengo eu vejo, juro. Se tem um jogo da seleção do Brasil de futebol com a Itália, e tem um jogo de basquete do Flamengo com São José, eu fico vendo o jogo do Flamengo.
Ele tá dando gosto de ver o basquete, né? Eu quero torcer pelo Flamengo. Natação, eu fico vendo. Qualquer esporte que passa na televisão. Desde que tem o Flamengo, o senhor está acompanhando. Se tiver o Flamengo, eu estou acompanhando. Agora, para a gente encerrar o papo, a gente sempre a gente deixa que o entrevistado mesmo encerre. E a gente pede que... Quero agradecer, claro, o senhor, foi um prazer, né? O prazer foi meu. Aprendendo mais um pouco. Saber pouco. que o seu site é muito, muito visto. Muito... A gente está procurando fazer um trabalho bacana, né, de informar ao torcedor do Flamengo, do Brasil todo, principalmente aquele torcedor que não pode, que não é daqui do Rio, que muitas vezes não pode, né, tá no clube, conhecer as figuras. O importante é esse, de mandar o Flamengo para fora, porque eu te falei daquele perigo da televisão, e você está fazendo um grande serviço para ajudar o Flamengo. E o Flamengo é o único clube no Brasil que tem mais torcedor fora do seu estado do que no seu estado. O Flamengo tem 35 a 38 milhões de habitantes, de torcedores, mais do que um argentino. Imagina, mais do que um argentino. A Argentina inteira é menos que a torcida do Flamengo. E essa torcida precisa... Você vê a paixão dessa gente. Quando você viaja com o Flamengo aí para fora, como eu viajei, para esses rincões aí, a paixão não tem nada a ver com a proximidade com o time. Talvez ela seja maior desses torcedores que estão lá fora, na Paraíba, no Amazonas. Você vê qualquer coisa que apareça na televisão. Ontem eu estava vendo na televisão, houve o rompimento de uma adutora em Manaus, do Cano, lá, estava mostrando o público. Tinham duas pessoas com a camisa do Flamengo. O Flamengo tem que dar atenção a isso, a esses trabalhos que está fazendo, e outros trabalhos de divulgação do Flamengo para fora do estado do Rio de Janeiro. Principalmente porque aqui não é tão preciso, que a pessoa está vivendo, está vendo, está sentindo. Mas esses rubro-negros que estão aí fora, aqui eu mando um abraço, um saúdo. Então, para a gente terminar, pedir para o senhor deixar um recado para a torcida do Flamengo. É isso. Acreditem sempre no Flamengo, o Flamengo é eterno. Ajudem da forma que você puder, você comprando uma camisa do Flamengo, você está ajudando não só pelo dinheiro que você está dando de royalties, não, mas pela divulgação que você faz da sua paixão, você demonstra a sua paixão. Isso tem que ser cada vez maior para essas crianças que nascem. Agora entendam o que o Flamengo foi, é e será. Graças a trabalhos como o seu, da divulgação do Flamengo e do seu trabalho interno, de produzir craques e ídolos. Um time como o Flamengo, um clube como o Flamengo, não vive sem um ídolo. E nós precisamos reaver isso. Faço sacrifício